Olá, tudo bem com vocês? A professora está bem, com a graça de Deus. Espero que vocês todos também estejam, em suas casas com seus familiares. Hoje já sexta-feira, a semana voou, Teremos aí mais um final de semana prorrogado, Segunda-feira é o dia do município de Sinop. Estamos também de folga nesse dia, tá? Hoje vamos ter matemática. Ninguém está me procurando com dúvida. Será que não estão tendo mais dúvida? Como que estão as aulas? Muito chata, com muita conversa, como que está? Preciso de opiniões. A partir dessa quinta-feira, que foi ontem, a professora já fez a chamada mais tarde. Foi a pedido de uma mãe. Ela falou assim, por que não faço uma chamada única no finalzinho da tarde, no começo da noite? Então eu acatei o pedido dela. Se alguém for ao contrário, fala para mim, lá no privado. Tá bem? Então vamos hoje... matemática. Nós vamos fazer revisão de todo o capítulo, de toda a unidade que nós estudamos sobre reta, segmento de retas, linhas concorrentes, linhas paralelas, polígonos. Então vamos lá. Então estamos aqui na página 93. A professora vai tirar, a câmera e vamos trabalhar. Aqui nós temos precisa de uma régua, ou de um transferidor, ou de qualquer objeto, que tenha as medidas ali. Então, com a régua, vocês vão medir e vão formar os segmentos. O que são os segmentos? Segmentos são as retas que têm um início e um fim. E eles têm um ponto e determinado por letras maiúsculas. Então, vocês vão medir, vão traçar de um ponto ao outro, não pode passar do ponto. A professora vai pegar o C aqui, do C ao F, do C ao F, Daí mede e coloca aqui quanto que está medindo, estimadamente, tá? Mais ou menos. Você acha que tem 2 centímetros, 3 centímetros? Coloca. Então, aqui vocês vão fazer o traço e vão colocar a estimativa, a olho. Aqui vocês vão medir com a régua e ver se conseguiram, se está certo ou está incorreto. Se aqui deu 2 centímetros e aqui deu 2,5, deixa assim aqui. É uma estimativa, aqui é o real, depois que vocês mediram. Logo abaixo, vocês vão, na letra A, desenhar um segmento de reta de CH, de modo que tenha 7 centímetros. Então, vão pegar e vão traçar, Vão traçar aqui nessa linha, vamos marcar aqui C e aqui H, vamos colocar o ponto e vamos fazer o traço de 7 centímetros, tem que ser com 7 centímetros. A B, agora troque o livro com o colega. Então, já que nós não temos um colega aí, porque seria, se estivesse na sala de aula, ia responder. Então, essa aqui não precisa fazer. Essa aqui nós não fazemos. Não fazer. A não ser que você tenha aí um colega que está estudando com você, ou senão não precisa fazer. Vamos para a próxima página. Exercício 2. Observe os pontos P e Q. Em seguida, trace uma reta com a régua e responda ali embaixo. Quantas retas podemos desenhar passando pelo ponto P? Então, você vai desenhar as retas, 2 retas, que passem pelo ponto P, usando a régua. Em seguida, vai traçar outra reta que passe pelo P e o Q. Então, vocês vão usar as retas, Primeiramente, vocês vão fazer o quê? 2 retas, 2 retas que passam no ponto P. Então, aqui eu posso fazer 2 retas que passam no ponto P. E depois eu vou fazer uma reta que passa de P a Q. Então, quantas retas podemos desenhar passando pelo ponto P? Essa última aqui ela não ficou muito legal. Então, aqui 2 retas e aqui uma reta. Então, pelo ponto P nós tivemos quantas retas? Quantas? Quantas retas podemos desenhar passando pelo ponto P e Q? Daí deu uma, Porque foi o que ele pediu. 2 retas no ponto P e uma outra reta no ponto PQ. 3.
A avenida mais larga do Brasil é o eixo monumental da cidade de Brasília, então Distrito Federal, né? A capital do Brasil é Distrito Federal, DF. Ela tem 250 metros de largura, então é extensa, né? Então, vamos lá ver. O trecho da avenida do eixo monumental em Brasília. Então, ele está colocando ali para nós, né? Está mostrando ali. Como podemos expressar essa largura em centímetros? Ó, se nós temos, se ela tem ali a medida de 250 metros, então nós vamos fazer 250 metros vezes o quê? Então nós vamos pegar esses 250 metros, vamos lá, 250 metros, que é metros real, e vamos fazer em milímetros. Então, cada vai valer o quê? 100. Então, quanto que vai dar? Esses dois zeros a gente pode abaixar e multiplicar o número 1. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Então, 25 mil centímetros. Então, a resposta vai ser 25 mil centímetros. Pode escrever centímetros ou pode pôr a abreviação cm. Próxima página. A professora voltar aqui. A professora teve 2 páginas iguais. Então vamos lá, próxima página, 95. Exercício 4. As imagens a seguir são da cidade de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Observe as construções, depois circule o telhado que apresenta o menor ângulo. Então nós temos ali na fachada, que nós estamos entrando, né? Aqui em Gramados, está escrito Gramados. Então, olha bem aqui, ó, o ângulo. E aqui nós temos uma das construções, estilo um hotel lá. Então, qual dos dois tem o ângulo maior? A entrada onde está escrito Gramado ou a construção na cidade de Gramados? Qual que tem o ângulo maior? Observe a imagem a seguir, exercício 5. A entrada do Bosque do Alemão, lá em Curitiba, no Paraná. Utilize o esquadro, como vocês não vão ter o esquadro, vocês vão olhar o olhômetro mesmo, pela visão. Quem tem o esquadro vai medir o ângulo. O que é o esquadro? É aquela pecinha, meia bolinha ou inteira, onde já está tudo marcadinho aqui os centímetros. Então é difícil alguém ter em casa, né? Quem tiver pode medir. Deixa a professora apagar esse aqui. Tá. Agora nós vamos, né, olhar o exercício no final ali. Utilize o esquadro para analisar o ângulo no topo da construção e depois marque um X na alternativa com a característica deste ângulo. Tá? Então, ângulo reto, ângulo maior do que um ângulo reto, ângulo menor. Então, olha bem, nós temos o ângulo reto, que é esse aqui. O ângulo reto, que pega as duas extremidades, dá um ângulo reto. O ângulo menor, de 90 graus, e o ângulo maior. Então, vocês acham que esses aqui, eles têm um ângulo, a fachada, maior ou menor? Ou ângulo reto? Vamos colocar a alternativa aqui, uma dessas aqui somente. Página seguinte, nós estamos ali, né, observando uma estrutura de um bairro, né, as ruas ali, o certinho, né, o formato das ruas de um bairro. Então, observe e depois responda. Então, aqui nós temos, dentro dessa estrutura, nós temos aqui as linhas paralelas, né, aqui nós temos e as concorrentes, elas se encontraram aqui formando um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, essa aqui dá pra gente fazer a visualização. Agora vamos ver as respostas, as perguntas A, B e C. As ruas Amélia Barros e Joaquim Xavier lembram retas paralelas ou concorrentes? Então, vamos achar onde está América de Barros. Então, América de Barros está aqui. E aonde está Joaquim Xavier? Aqui.
Então, elas são paralelas ou concorrentes? Elas se encontraram? Não, né? Então, elas são o quê? Vamos para o outro. A próxima, B. As ruas Rosa Bastos e Joaquim Xavier. Ó, Rosas Bastos e Joaquim Xavier. Ó, elas não são paralelas, elas são o quê? Elas são paralelas ou perpendiculares? Elas são perpendiculares, né? Elas travessiam, uma passa pela outra. Uma delas está aqui e a outra aqui, né? Formando um ângulo de 90 graus. As ruas Garrido Pontes e a Rosa de Bastos. Então, vamos localizar onde está a rua Garrido Pontes. Garrido Pontes está aqui. Garrido Pontes. E a Rosa Bastos. A Rosa Bastos está aqui. Então, elas não se encontram, elas não se cruzam. Elas são o quê? Paralelas, perpendiculares ou concorrentes? Está bem fácil. Vamos para a próxima. Outra visualização de ruas, né, dos bairros. Observe as direções e os sentidos dos carros na imagem a seguir. Então, olha bem. Nessa aqui o carro está indo. Ui. Vamos apagar aqui. Aqui o carro está indo e aqui o carro está vindo. E aqui, né, nas duas posições, vamos ver aqui o que pergunta aqui. Agora verifique. Indique com V quando for verdadeiro e com F quando a frase for falsa. Os carros verde e amarelo seguem direções diferentes? Os carros verdes e amarelos, eles estão em direção diferentes? Verdade ou falso? Os carros vermelho e verde seguem no mesmo sentido? Estão no mesmo sentido? O vermelho e o verde? Tá bem fácil, ó, o vermelho e o verde. Estão no mesmo sentido? Olha bem. Os carros vermelho e verde seguem em sentido oposto? Falso ou verdadeiro? Os carros amarelo e verde seguem na mesma direção? Amarelo e verde. Na mesma direção? Falso ou verdadeiro? Os carros verde e vermelho seguem a mesma direção? Os carros verdes, ó, o carro verde e o vermelho, na mesma direção? Falso ou verdadeiro? Então, vamos completar. Próxima página. Exercício 8. Reginaldo mora em um apartamento com seus pais e sua irmã. Então, observe a planta. Aqui nós temos a planta do apartamento. Quarto solteiro, lavabo, banheiro, lavanderia, certinho as partes da casa. Vamos responder as questões A, B, C e D. Então, leiam certinho, me respondam aí. Eu não vou fazer leitura, não. Vocês vão fazer a localização, se está correto ali, quais as partes ali dentro, né, das direções do cômodo da casa. Vamos para o exercício 9. O 9, vocês vão observar Júlia. Né? Júlia é essa menininha que está aqui nessa malha, né? Isso aqui é uma malha quadriculada. Aqui nós temos, no sentido horizontal, as letras A, B, C, D e F maiúsculo. E aqui, no vertical, nós temos os números de 1 a 6. Indique as posições. Então, a Júlia, ela está em qual letra? A, número 2. Daí vocês farão o restante, que é na mesma posição. Vamos observar as letras da malha e a numeração. No próximo, nós vamos buscar lá no final da apostila as nossas colagens. A Aline precisa ir ao cabeleireiro e em seguida passar na sorveteria e na padaria do meu bairro. Para pensar em qual trajeto irá fazer, ela desenhou a malha a seguir, na qual irá posicionar cada lugar pelo qual deve passar. Então, nós vamos lá buscar os adesivos. Então, minhas crianças, nós vamos na página 274, aqui tem a casa da Aline e a padaria. Na outra página, nós temos sorveteria, cabeleireiro, né, e outras ali na qual
vocês vão observar. Então, vocês vão voltar lá na página que nós estamos. Então, aqui na página, nós estamos na página 100. Então, vocês vão ajudar a Aline a se localizar. Então, ajude a Aline a posicionar os lugares por onde ela irá passar na malha. Para isso, destaque no material complementar os adesivos e cole na posição correta, de acordo com as orientações a seguir. Então, vamos ver bem sim. Se você olhar lá naquele exercício anterior, né? Que era uma malha, aquele quadriculado. Então, agora, por onde a Aline vai passar? Ela vai no cabeleireiro, na sorveteria, na casa da Aline, na padaria. Então, vamos posicionar que lugares ela vai passar. Então, vocês vão pegar lá nas páginas que a professora citou e vão colocar aqui. Nem todos vão ter figuras, né? Da passagem de onde ela vai. Que outras figuras vão aparecer? Então, vamos lá e vamos complementar. Página 101. Então, daí, depois de feito, vocês vão ver. A casa da Aline fica na posição C2. Então, voltamos lá. Onde está o C2? Ó, o C está aqui e o 2 aqui. Então, aqui nós vamos colar a casa da Aline. Né? Voltamos lá. Depois, A4, a padaria. Vamos lá. A A4. O A tá aqui, o 4 aqui. Então, aqui vai ser a padaria. E aí por diante, tá bem certinho, porque tá o indicativo na página 101. Tá? Trace as imagens, o trajeto mais curto para João chegar ao teatro de sua cidade, considerando que a porta do teatro fica exatamente no centro da sua fachada. Então, o teatro. Onde está o teatro? Tá aqui. A entrada é aqui. O João mora aqui. Qual vai ficar o trajeto mais fácil para ele? Ele vai por aqui ou ele vai por aqui? Então, vocês vão descobrir, vão escrever aqui. Logo embaixo, na B, explique por que esse trajeto é o mais curto. Por que ele é mais curto? Fica mais próximo da casa dele, fica mais longe da casa dele, tá bem? Vamos escrever aqui o porquê dele. Página 12. Nós temos aqui os polígonos, né? Circule entre as figuras a seguir aquela que é um polígono. Um polígono. A letra A é um polígono? A letra B polígono? O C polígono e o D polígono? Então, vamos ver certinho qual dessas são. Vamos olhar bem, ó. Será que aqui é um polígono? Tem um arco. Será que a letra A é polígono? Tem um arco. Será que a C é um polígono? Ela se cruza. A D é um polígono? Está aberta. E a B? Será que é um polígono? Então, vamos imaginar. Logo abaixo. Um retângulo que possui todos os lados com a mesma medida se chama quadrado, que a professora já comentou, né? Os quadriláteros, tem vários tipos de quadriláteros. O retângulo tem duas medidas maiores e duas menores. E o quadrado não. O quadrado é uma figura com os quatro lados iguais. Então, nós podemos afirmar que os ângulos de um quadrado são todos ângulos retos? Então, coloque aí. Se um quadrado tem perímetro de 16 centímetros, qual é a medida do seu lado? Bom, o quadrado ele tem os quatro lados iguais, não tem? Então, se ele mede 16, então eu vou fazer 16 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Então, cada lado vai ter 4 centímetros. Eu uso aí, já está multiplicado, eu uso a divisão. Letra C. Utilize o esquadro para desenhar um quadrado de perímetro 16. Pode ser uma régua. Então, vocês vão desenhar o quadrado bonitinho, com o mesmo tamanho. Não pode ser uma... Ó, a professora já ficou feia aqui, ó. Já ficou um bico. Pega a régua. Se aqui tem 7, aqui tem 7. Aqui também tem que ter 7. Um quadrado bonitinho. Então, nós vamos desenhar. O bairro, número 14. O bairro Jardim das Américas, lá em Curitiba, lá em Sinop, não. No Paraná, lembra um polígono. Tá um polígono, ó. Ele tem todas as figuras retas, os ângulos, ele é um polígono. Ele tá fechado, ele não cruzou as linhas, não tem nada aberto. Só que as medidas são diferentes.
Aqui tem 3.200 metros, aqui tem 1.500 metros, aqui tem 2.500 metros, aqui tem 500 metros, 500 metros, 500 metros. A separação de um ponto no outro. Agora determine o perímetro dessa figura. Olha, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ter que pegar cada medida dessa e somar. Porque o perímetro, o que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Perímetro é a soma dos lados. Vamos apagar isso aqui e escrever de novo. Perímetro, na medida do cálculo, é a soma dos lados. Soma dos lados. Então, tem que pegar todas as medidas para achar o perímetro desse bairro, desse Jardim das Américas, ali em Curitiba. O próximo, na página 104, nós temos polígonos, são os 3 polígonos ali. Então, vocês vão observar e vão responder a questão A, B, referente a eles ali, aos cálculos e às medidas desse polígono. O 16 vai marcar um X em cada uma das características do retângulo. Tem um retângulo aqui, nós temos um retângulo aqui, né, nessa pintadinha aqui. Você vai colocar quais dessas alternativas, não é só uma, não, tem mais de uma. Quais são verdadeiras? Coloca um X no que é real. Aqui na página 105, em cada caso, complete as figuras na malha quadriculada, sabendo que as retas vermelhas são os eixos de simetria. Então, a gente vai completar. Aqui é o eixo de simetria, é metade em sentido vertical e a metade em sentido horizontal. Então, vamos completar o restante para concretizar o desenho. Página 106. Nós temos mais uma revisão. Nessa unidade você aprendeu. Então, o que nós aprendemos? O que são segmentos de retas, o que são ângulos retos, o que são ângulos menores que 90 graus, o que são paralelas, o que são concorrentes, o que são perpendiculares. É uma revisãozinha. E logo ali do lado nós também temos aquilo que nós já localizamos, né? Na planta do município, no croquis ali do município, onde Renato fez as travessias para chegar no Museu de Ciências. É só a curiosidade daquilo que nós já aprendemos. E logo abaixo nós temos um polígono de 6 lados, que é um hexágono, né? E os lados, eles são iguais, todos os lados iguais. Então, tem um lado, tem um ângulo, né? O encontro dos dois segmentos de retas aqui forma uma vértice. E essa vértice é o ângulo. E todos os lados são iguais. E é uma figura polígono, sim, porque ela é fechada, tem os ângulos e é uma figura do mesmo tamanho. Para mim saber, né, o perímetro e a área, então eu tenho que medir, para fazer o perímetro, eu tenho que medir cada lado. O perímetro eu vou medir cada lado e vou somar, ou vou multiplicar 6 pelo valor. E a área, eu vou pegar a base vezes a altura. Não é isso? Então, não é para vocês fazerem a medida, não. Eu só estou revisando. Que são polígonos? Polígonos são figuras, né, de segmentos das retas que formam os ângulos. Podem ser de várias medidas. Perímetro é a soma dos lados. A área é o espaço, é a altura vezes a base, ou a base vezes a altura. É só revisão, não tem nada para vocês fazerem, é isso. Já estamos revisando. Então, agora, hoje, nessa sexta-feira, estamos aí terminando nossa aula de matemática com bastante empolgação, bastante força de vontade. Estou aqui para ajudá-los. Beijo no coração, um bom final de semana e até terça-feira, dia 15. Beijos! Ó pra vocês, o coraçãozinho da professora é meio feinho, ó. Ó. Ó, coração feio. Então tá, beijinhos.